seu nome, né? Confessamos ao nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, que você e eu, que aqui estamos, possamos estar compartilhando essa alegria, compartilhando esse ser, esse ter, né? Essa certeza de que nós cremos porque nós temos fé no unigênito Filho de Deus. Nós cremos porque o Senhor trabalha no nosso coração. Não somos nós que amamos ao Senhor primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Ele mostrou o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não é verdade? Está em Romanos 5, verso 8. Vai dizer essa realidade. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, pelo fato que Cristo morreu por nós e quando nós ainda éramos pecadores. Então, Deus nos amou primeiro. Como está em João 3,16, João 3,16, que vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? E nessa noite eu queria que você, que está aqui nessa noite, viesse estar colocando no seu coração agora, uma pessoa que você possa estar em oração, se já está, amém, se não está, que venha colocar, para que, irmãos, possamos estar sendo discipuladores, sendo discípulos de Jesus, praticantes, e não apenas ouvintes, e não apenas pessoas que estão assistindo ou participando de um culto, ou estão apenas fazendo parte de um movimento, onde a gente está numa bolha, e que para a gente está bom demais assim. Não é isso que Deus quer para nós, não é esse o projeto de Deus para a sua igreja. Não é esse o querer do Senhor para mim e para você. É que nós viemos estar saindo e fazendo discípulos. E de todas as nações. Você pode não falar uma outra língua. Você pode não ter condições de viajar para outro país. Eu e você. Mas podemos sim atravessar a rua e falar para o nosso amigo, para o nosso vizinho, a palavra do Senhor. Podemos sair para o nosso bairro e estarmos compartilhando a palavra do nosso Deus. Podemos estar fazendo N coisas. E podemos estar assim mesmo, proclamando o reino do Senhor. Então depende de cada um de nós. E enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, que possamos fazer valer a pena o sacrifício de Cristo por nós. Que possamos valorizar o que o Filho de Deus um dia fez por mim e por você. Para que não venha chegar momentos em que a gente possa dizer, como está no próprio livro de Eclesiastes, né? Onde o tempo vai passando, as coisas vão passando, a nossa saúde vai passando, nossa idade vai avançando, né? E a palavra do Senhor, né, Eclesiastes vai dizer, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, em que eu e você podemos dizer, eles não me dão prazer, nenhum deles me dá mais prazer. Mas imagine como é que é a vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que é um servo de Deus, que tem dedicado a sua vida, o seu tempo, os seus bens, as suas habilidades para louvar ao Senhor, para estar diante de Deus dia após dia, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e o seguindo. Será que ele vai chegar no fim da sua vida e vai dizer essas palavras? Com certeza não. Ele não vai dizer que ele não vai ter prazer. Ele vai dizer, como fala o salmista, que diz, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que me tem dado, que me tem feito. Né? A gente vai olhar para a nossa corrida, para a nossa caminhada no caminho da fé, no caminho da salvação, e vai dizer, eu posso fazer mais, eu quero fazer mais. Assim como nos salmos nós temos lá alguns salmos que vão dizer, Senhor, não deixes o teu servo morrer agora, não deixe o teu servo ir para o Sheol, né? Para a sepultura, porque na sepultura ninguém te adora, ninguém louva o teu nome. E ele vai dizer, olha, eu vou faltar o culto de amanhã, então eu não quero faltar o culto, eu quero estar na tua presença. Porque no Salmo 84 vai dizer, um dia na tua casa é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Amém? Então é por isso, esse é o segredo, quando nós estamos juntos, nós somos casa de Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas quando
no ajuntamento de fé, na comunhão, de estar sendo casa, sendo templo, sendo igreja, né? Então, que eu e você possamos ter esse entendimento no nosso coração, que eu e você possamos compreender essa realidade de compromisso. Amém, queridos? Em nome de Jesus, queria que eu e você abrissem nossas Bíblias para 1 Pedro capítulo 5. Está muito aqui já? 1 Pedro, capítulo 5. Estamos nessa noite terminando, né? 1 Pedro, a carta de 1 Pedro. E ele traz algo muito interessante nesse momento para a igreja, né? Como eu já falei para você, se você for ler em casa, você for ler na sua casa aí novamente a carta de 1 Pedro, onde nós estudamos aqui durante algum tempo, né? Essa carta, capítulo por capítulo, não são muitos, são apenas 5, né? Mas que nós esmiuçamos bem essa palavra. Então você vai ver que agora ele vai trazer uma palavra para a liderança da igreja, para aqueles que estão à frente do trabalho, e que eles têm que ter um posicionamento. Quem lidera na igreja, quem está trabalhando na obra do Senhor, precisa ter e ser exemplo, né? E aqui a palavra de Deus vai nos mostrar uma palavra direta e clara, para que nós possamos estar praticando como líderes da igreja e como líderes no trabalho do Senhor. Meio de células, como nós temos aqui, nossos pequenos grupos, né? Hoje nós podemos chamar também de grupos de relacionamento, onde a gente tem o privilégio de estar todas as terças-feiras, né, queridos, reunindo como igreja nos lares, né, e levando a palavra do Senhor. E essa liderança, ela é multiplicadora. Nós temos que compreender também essa realidade, de que a palavra de Deus, ela vem para mim e para você, para que nós venhamos estar multiplicando. Essa é a boa semente que, caindo na boa terra, né? Que essa boa terra é o meu coração e o seu coração, e ele deve ser a boa terra. Ele vai produzir a 100, a 60 e a 30, né? Então, quanto estamos produzindo? O que estamos produzindo, né? Como e onde estamos lançando a boa semente? Porque a semente é boa. A semente é boa. Então, nós temos só que ter cuidado com ela, para que ela venha estar caindo em boa terra. Então, eu queria ler a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1, e vai dizer assim a palavra do Senhor, para mim e para você. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Verso 2 vai dizer: pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, no verso 5 vai dizer: jovens, sujeitem-se aos mais velhos, aos presbíteros. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos
orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele, verso 11, a Ele seja o poder para todos sempre. Amém? Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, te agradecer nessa noite pelo privilégio que nós temos de estar nesse lugar, abrindo nossa Bíblia e compartilhando a Tua palavra, Senhor. E que neste momento Tu venha estar, ó Deus, a Tua palavra venha estar encontrando morada em cada um dos corações aqui presentes, daqueles que estão agora recebendo na sua casa, ó Pai, a Tua palavra. E que venham, ó Deus, querer estar conosco no próximo culto, para que possamos estar prestando um culto juntos aqui nesse lugar, um culto vivo, um culto de adoração ao Teu santo nome, que é o privilégio de todo servo do Senhor. Assim eu quero te agradecer por esta oportunidade, pedir a Tua sabedoria para que Tu venhas falar ao nosso coração. E assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Nessa noite, nós, como eu falei para vocês, estamos encerrando essa primeira carta, mas eu convido você para estar trabalhando em seu coração o desejo de ler a palavra do Senhor. Que você venha estar relendo, se você quiser, claro, mas eu lhe dou como um conselho, toda essa carta de Pedro para essa igreja, onde ele escreve para orientá-la, para estar em ensinamento, para mostrar em todas as áreas da caminhada cristã que nós temos que estar vigilantes, atentos e em todas as situações sempre testemunhando o amor do nosso Deus. No capítulo 4 que nós lemos semana passada, nós tivemos a orientação de vivermos para Deus, porque no passado a gente já viveu muitas coisas erradas, fizemos coisas que não eram do agrado do Senhor, não é isso? E esse tempo é passado, não tem mais essa situação. Agora é nova criação em Cristo, é nova caminhada. E as pessoas com quem nós andávamos, ou com quem nós tínhamos algum relacionamento, elas não vão entender por que você não está mais caindo na mesma situação de tentação que elas caem, ou não está mais vivendo o mesmo sentido que elas vivem, né? De dizer não para o pecado, né? De dizer não para situações que podem trazer um mau testemunho para você, que agora é uma nova criatura, um servo de Deus, um filho de Deus, porque aceitou ao Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador. Então, no capítulo 4, nós vimos tudo isso, de viver para Deus, de Deus ser exclusividade na nossa caminhada e na nossa vida. Agora nós não somos mais escravos do pecado, mas escravos do Senhor. E eu sou escravo dele, agora eu tomei sobre a minha vida o jugo do Senhor. Eu tirei o jugo do inimigo e coloquei o jugo do Senhor, que é suave, que é leve, mas eu tenho um jugo sobre mim, né? Como está lá no texto original, é uma cangalha, como aqui a gente fala no Ceará, uma cangalha, né? O cara botou a cangalha no jumento, né? Aí ele vai ter que levar o caçoar, né? Levar o que tem que ser colocado sobre ele, para que ele venha estar carregando. Mas o Senhor tirou de nós o jugo do pecado, amém? E Ele está trazendo agora na minha vida e na sua vida um novo jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve. Ou seja, tem um jugo e tem um fardo para levar. Também ele vai dizer, no livro de Marcos, vai ter essa passagem, vai dizer: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja,
A caminhada com Cristo, como Pedro está falando em toda a sua carta aqui, primeira carta, com Cristo, essa caminhada, ela é de luta. Ninguém vai caminhar neste mundo com Cristo sem passar por lutas. Isso não é palavra de maldição. Mas imagine comigo, meus irmãos, uma igreja que nunca, uma pessoa que nunca tem problema. Tudo dela foi resolvido. Tudo dela, antes de acontecer o problema, o pai ou a mãe foram lá e já resolveram. Tudo dela, quando ela quis, já estava na mão. Tudo que ela queria possuir, ela sempre teve o sim, 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 sim. Tudo deu certo. Aí imagine um dia que dá um não. E ela nunca aprendeu a ouvir um não. Imagine isso. Ela vai ficar o quê? O quê? Não me deram sim? Ai, é o fim do mundo, né? Eu não aceito, porque para mim é só sim. Eu nunca ouvi um não, é um sim. Eu não aceito a disciplina, tem que ser um sim. Eu quero o meu sim, eu não quero não, eu quero o meu sim. Eu quero ser confirmado a cada dia, eu quero ser abençoado todo dia, porque eu sempre fui abençoado. Mas agora está passando por um não, por uma adversidade, está passando por uma oposição, está tendo agora a oportunidade de resolver um problema. Está tendo agora a oportunidade de estar encarando a vida real e de entender que aqui nós estamos nesse mundo, meus irmãos, e todos nós um dia já levamos sim e já levamos não. Qualquer um aqui que já tem uma certa idade vai dizer, olha, eu já fui empregado, eu já fui demitido, sem querer ser demitido, eu fui demitido, né? Eu consegui um trabalho tal que eu queria, eu consegui outro que eu não queria, mas eu tinha que estar lá porque eu tinha que sustentar minha família, eu tive que me submeter àquela situação. Eu tive que fazer isso, mesmo sem querer, mas eu tive que fazer, porque eu queria que o bem comum viesse a estar reinando na minha casa, na minha família. Eu cedi o desejo à minha esposa, ao meu esposo. Eu obedeci ao meu pai, não fez mais do que sua obrigação, como filho, né? Eu entendi que se eu fizesse isso aqui na minha casa, na minha família, no meu bairro, na minha igreja, eu estaria abençoando a todos, mesmo que eu não concordasse com tudo, mas eu me submeti àquela situação para mostrar que não é só o sim que eu não quero ser aquele menino mimado, né, que tem tudo que quer, e assim, quando recebe um não, aí quer chutar o pau da barraca, né? Irmãos, o que a palavra de Deus está nos falando nessa noite é justamente um relacionamento. E Pedro, ele usa aqui esse relacionamento chamado aqui os presbíteros. Mas ele vai começar admoestando os presbíteros com o mesmo nível. Ele vai no mesmo nível. Ele diz, olha, eu também estou falando como presbítero. Eu não estou sendo melhor do que vocês não, eu estou no mesmo nível que vocês. Então, ele vai falar aqui, faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo. Ele vai dizer no verso 2, para os presbíteros, primeira coisa que ele trabalha, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Pastoreiem, né? Então, pastorear é o papel, sim, da liderança, dos presbíteros, né? Como aqui ele coloca aqui nessa situação, os anciãos, né? Os que têm mais tempo na fé. Aí eu lhe pergunto, quando o filho de Salomão, Roboão, ele tornou-se rei em Israel, ainda era Israel, o todo, né? O que aconteceu? Ele tinha um corpo de anciãos que o auxiliavam, que auxiliavam seu pai, que andaram com seu pai. E naquele momento, eles passariam a aconselhar ao novo rei. Diz a palavra de Deus que Roboão, ele ouviu o conselho dos anciãos, mas ele não gostou. Esses caras estão fora de moda. Eu vou ouvir o conselho dos meus amigos, dos caras da minha idade, a nova era, New Age, né? A minha turma aqui que cresceu comigo no colégio, a gente andou junto, brincou junto, né? A gente fez um monte de coisa legal, então eu vou falar com meus amigos. E ele ouviu aos amigos dele, e aí aconteceu o quê?
que ele deu ouvidos ao que os seus amigos da sua idade, da sua era, né, aconselharam a ele, né? Os anciãos disseram: olha, não pesa a mão sobre o povo, né? Não te faz como teu pai estava fazendo nesse momento, que ele te deixou o reino, né? Está pesado, né? Alivia a carga do povo, e você vai conquistar o povo, né? Mas ele não quis dar ouvidos, e ouviu aos seus amigos, e o conselho que ele falou, que ele passou para o povo, foi mais pesado ainda. E o que aconteceu? O povo entrou em divisão. Então, irmãos, quando nós lideramos a igreja, quando nós estamos diante da igreja, né, as pessoas que estão diante da igreja, liderando como pastores, como líderes de célula, como os irmãos que fazem parte de um conselho, né, a liderança da igreja para cuidar do todo, dos ministérios, das pessoas que têm necessidade, né, trazendo para a reunião da igreja, para o conselho da igreja, as necessidades, as soluções, as críticas, sim, mas tudo visando o cuidado de todos. Isso é o certo, isso é o correto. E nós damos ouvidos ao que a palavra de Deus diz, e vai falar claramente para mim e para você, primeiramente para o pastoreio, para a liderança, que nós temos uma missão de pastorear o rebanho de Deus. Não é o meu rebanho, é o rebanho de Deus, é o povo de Deus. E essa situação nos mostra uma responsabilidade muito grande, porque eu me lembro da palavra do Senhor, onde que Cristo falou, né? Ai daquele que por quem venha se desviar um dos meus pequeninos, melhor lhe seria amarrar uma pedra no pescoço e se jogar dentro do rio. Ou seja, é melhor você se matar do que fazer desviar um dos meus pequeninos. Imagina aí o tamanho da responsabilidade que nós temos que cuidar, pastorear, abençoar vidas. Mas você vê aqui, dentro desse contexto também, que ele vai falar aqui, né? Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. O final do verso 2. Não pastoreiem de qualquer maneira, né, por obrigação. Faça isso, não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Quem veio nesse mundo para servir e não para ser servido? Jesus. Esse aqui é o padrão bíblico do pastoreio, né? Infelizmente nós temos uma inversão de valores hoje em dia, né? E pessoas levantam-se e vêm criticando e generalizando, né, aqueles que são chamados pastores. Nós que somos chamados pastores, né? Essa semana mesmo eu estava vendo num grupo, né, de WhatsApp, onde eu faço parte lá, e a gente vai abençoando as pessoas, e apareceu um vídeo lá de um cara que dizia assim: olha, todo pastor é ladrão, né? Todo pastor é ladrão, né? Pastor, padre, esses aí, essa Bíblia deles aí está errada, essa versão está isso aqui. Ele era expert em acusar, né? A língua dele era bem afiada para acusar. Então eu fui lá e disse: olha, eu não sou ladrão não, certo? Eu quero que tá para nascer o cabo para pegar na minha munheca e dizer que eu sou ladrão. E pode até dizer, mas não vai provar. Aí vai ter um problema sério na justiça, porque calúnia e difamação dá cadeia, certo? Então o que acontece? Aí eu briguei, né, no bom sentido da palavra, discuti dentro do grupo lá e disse: olha, isso aqui, vamos parar com esse negócio aí. Isso é molecagem, né? Eu não vou aceitar falar mal nem de mim, nem da minha liderança. Então, ó, eu quero respeite. E se você está achando ruim, que acha que pastor é ladrão, saia do grupo, né? Problema seu, não é meu não. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Então, tivemos que ser mais duro com as palavras, né? Com educação, claro, né? Educação, e mostrar: olha, nós estamos pastoreando, né? E é como eu sempre digo, irmãos, né? Meu amigo, o dinheiro é seu, né? Que sempre se fala nisso, né? É só que se fala, né? Mas o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Não quer ofertar? Não oferte. Não quer dizimar? Não dizime. Não quer abençoar o seu irmão que está perto, ou o amigo? Não tem problema. Para mim não tem problema não. O problema é seu. Eu
vou ofertar e eu vou abençoar vidas com o que Deus tem me dado. Amém, igreja? E você vai dar glória a Deus aí. Amém? Entendeu, gente? Então, o pastoreio, ele é exemplo. E esse pastoreio, ele é algo que vai tendo uma escala, né, progressiva. Né? Pensa numa PG, né? É para ser assim. Né? A progressão geométrica, de 1 para 3, de 3 para 9, de 9 para 27. Vamos lá, vamos correr. Vamos multiplicar. O verdadeiro pastoreio, a verdadeira liderança, ela não vai ser uma liderança exclusivista, ela não vai ser uma liderança gananciosa, ela não vai ser uma liderança em que só ela pode, só ela sabe, só ela tem a unção, só ela tem o chamado, só ela escuta Deus. Percebe a situação? Como hoje existe isso? Tudo que eu falei, ao contrário, em que pessoas se levantam como liderança e dizem, não, ó, Deus falou, foi comigo, Deus deu a visão para mim, Deus falou e disse que é para você fazer isso. Sim, pastor, tu não vai fazer não? Não, é para você fazer, eu não, vou só olhar você fazer. Foi assim que Jesus falou? Foi assim que ele fez? Não. Então, meus queridos, então nós que aqui estamos, para poder sermos líderes, temos que ser servos. O próprio Cristo falou que aquele que quer ser maior no reino dos céus tem que ser o menor entre os seus irmãos. Essa já era uma discussão do tempo dos discípulos, quando andavam com Jesus. Um perguntando ao outro, olha, eu vou sentar à direita de Jesus. Não, vai ser eu à direita, né? Então eu vou ficar à esquerda. Aí eu, não, vai ser, a mãe chega, ó Deus, Senhor Jesus, deixa os meus filhos sentar um à tua direita e à tua esquerda no teu reino. Porque meus filhos são meus filhos, né? Já pensou, né? Filhinho de mamãe, filho de papai, então eles têm que sentar do teu lado, porque olha, eles são uma bênção. Então essa disputa, né, de liderança, de muitas vezes querer aparecer, irmãos, é algo do nosso ego. A gente vai olhar assim, o quê? Né? Estão fazendo isso? Não, mas isso aqui quem tem que fazer sou eu, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Por que tem que ser, né? Por que outro irmão não pode abençoar? Onde Cristo liderou e ele disse, olha, vocês vêm comigo agora, vão andar comigo no caminho, vão aprender comigo, vão ver milagre, vão ver libertação, vão ver multiplicação de pão, vão ver perdão de pecados, vão ver tudo isso. Aí chega uma hora que ele diz, agora vocês vão sair e vão fazer o que eu fiz. E vão sair de 2 em 2. Isso é liderança. Isso é uma liderança, isso é um pastoreio, isso é um cuidado. Ele não somente ensinou, ele não somente mostrou, ele não somente fez, mas ele não foi ganancioso e disse, olha, quando eu for para o meu pai, vocês acabaram o ministério, porque eu vou para o meu pai e acabou. Se fosse assim, então o ministério de Jesus teria sido durado apenas alguns anos aqui na terra. Mas o que foi que ele fez? Ele antes de ir, ele, olha, o meu pastoreio com vocês está terminando agora. Mas eu vou para o Pai, mas vai vir o Consolador. E Ele vai cuidar de vocês, Ele vai orientar vocês, Ele vai estar com vocês, Ele está dentro de vocês. E Ele vai estar guiando, porque eu vou estar com vocês através dEle. Porque Ele falou isso para os seus discípulos. Então você vê que o pastoreio, o cuidado, Ele podia estar, hoje Cristo está sentado à direita do Pai. Amém? Mas Ele está pastoreando a cada um de nós e mostrando e dizendo, ó, vai acontecer isso e isso com vocês. Vocês vão ter problema nesse mundo, vocês vão passar por aflições, mas eu estarei com você até a consumação dos séculos, amém? Vocês vão ter dificuldade no dia a dia, vai ter problema em casa, vai ter problema na família, vai ter problema com o filho, vai ter problema no trabalho, vai ter problema nesse mundo, porque tu está nesse mundo e no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, João 16:33. E esse é o pastoreio que fala, não o que a ovelha quer ouvir, mas o que a ovelha, o que o pastoreado precisa ouvir. Esse é o pastoreio, meus irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho, onde nós pregamos o evangelho de sim, que fala que tem problema, né? Alguns irmãos, mas pastor, todo domingo só fala de problema, de sofrimento. Não tem nenhum dia para dar uma tréguazinha, não. Não, no mundo você vai ter problema. Mas tenha bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. E agora é você que tem que vencer. O mundo onde você está. Né? E esse pastoreio, meus irmãos, é para que venha nos capacitar. Lembra que eu falei agora há pouco e disse, eu nunca recebi um não. No dia que eu recebo um não, eu fico feito barata tonta, porque eu não sei o que fazer, não tenho como reagir.
É a mesma coisa do seu corpo, nunca ter ficado doente. No dia que pega uma doença, aí você, o que eu estou sentindo? Estou tão fraco, estou com febre, porque essa febre, seu corpo pode até morrer, você pode até morrer porque tem que ter anticorpos para lutar, para brigar, para trazer a sua saúde e restabelecer de volta. Como é que acontece isso? Passando por problemas, passando por doenças. Em tudo nós temos que ter uma experiência. E aqui a palavra vai dizer que nós, como líderes, temos que estar cuidando dos nossos liderados, amém? Como líderes, temos que estar em oração, em cuidado, sem ter ganância. Lembra do Mateus 23, você possa ler em casa, Mateus 23, que vai falar justamente do que era a liderança dos fariseus. Daqui a pouco a gente vai dar uma lida lá, eu passo para você. Você vai ver o que era uma liderança que massacrava. Uma liderança que só mandava fazer e não fazia. Uma liderança covarde dos fariseus. Essa era a liderança. Então hoje, meus irmãos, nós não temos aqui um exemplo melhor para a nossa vida do que na palavra de Deus mostrar. Um exemplo do próprio Filho de Deus. Que Pedro começa falando aqui desse Jesus, que ele viu os sofrimentos de Cristo. E como presbítero, como ancião, ele estava agora falando para a igreja, dizendo, olha, nós estamos liderando, não é por ganância, a gente não quer nada de vocês, não é porque a gente é o melhor do que vocês, nada disso, né? Fosse João que diz, olha, o que eu falei para vocês, eu vi, eu estava lá, olha, você não estava lá, eu vi, eu toquei, está lá na carta de 1 João, ele vai dizer lá, mas mesmo assim nenhum deles chamaram para si uma autoridade maior, pelo contrário, eles aprenderam que a liderança são aqueles que cuidam, que servem, que abençoam a igreja, amém, igreja? Para quê? Para que você, como liderado, venha estar vendo o exemplo e venha fazer a mesma coisa, amém, queridos? Não é para você olhar assim, ai, que pastor abençoando, ai, aquele irmão, a bênção, né? É mesmo, glória a Deus, aleluia, mas eu sou bênção. Para eu estar aqui, para muitos irmãos estarem aqui nesse momento, para eu estar agora pastoreando nesse momento a igreja, lá atrás muita gente orou por mim, muita gente cuidou de mim, muita gente intercedeu por mim, eu recebi o conselho de muita gente, eu dei trabalho para muita gente, entendeu? E você também, e eu também, estamos aqui continuando. E Pedro vai falar aqui para os jovens, né? Para os mais jovens, ele vai usar esse termo, né? Como lá em 1ª carta de João também fala, ó, filhinhos eu vos escrevi, jovens eu vos escrevi, pais eu vos escrevi. Então ele vai mostrando que dentro da igreja tem sim uma hierarquia, tem uma responsabilidade e tem ali uma transferência de conhecimento, de ensino. É como eu falo para você, se eu hoje morrer, a igreja continua? Ah não, pastor Ednardo morreu. Ah, tem o pastor Valdizar. Amém, glória a Deus, continua, amém, igreja? Aí morre Ednardo e o pastor Valdizar. Acabou-se? Não, não tem mais igreja. Por quê? Aí nós falhamos no nosso ministério. Nós falhamos porque nós não fizemos discípulos. Não ensinamos aos outros irmãos. Só queríamos o título. Tem gente que só quer o título, né? Quer chegar na igreja e que está lá na igreja lá e diz, olha, pastor, eu estou aqui para trabalhar, muito obrigado, na outra igreja eu fazia isso, fazia aquilo, eu evangelizava, eu estava lá no culto de louvor, eu fazia parte dos levitas, né? Irmãos, aí olha assim, amém, irmão, glória a Deus, venha para o culto, venha conhecer a igreja, mas se quiser tem uma vassoura e um bote para lavar o banheiro, vamos lá me ajudar? Aí o outro, não, eu sou evangelista, então eu quero que você me bote na frente lá para eu liderar o evangelismo. Vamos capinar o capim, irmão, comigo ali primeiro? Vamos trocar uma lâmpada comigo ali? Vamos pintar umas paredes comigo ali? Pode ser? Um mês depois não tinha mais nenhum aqui. Nenhum estava aqui. Certo? Não deu um mês não estava mais aqui. Mas rapaz, o irmão só queria ser evangelista. Ele não sabe arrancar mato evangelizando. Ele não sabe colher feijão lá na vaza queimada evangelizando, que nós já fizemos isso, alguns irmãos, não somente eu, né? Estávamos evangelizando, e Bíblia debaixo do braço, né? A minha Bíbliazinha aqui, tiracolo, e passamos num roçado, tinha lá 2 caras tirando feijão lá, colhendo feijão, e era grande, tinha muito o que fazer. Aí nós,
Bora correr para dentro? Bora, corremos para dentro. Eu, irmão Gilberto, Socorro, Rosinha, corremos para dentro lá, fomos colher feijão. As vagens, tirando, enchendo os sacos, o cara... Entendeu? Mas eu sou evangelista, pastor. Eu não preciso de microfone para ser evangelista, para ser pastor, para pregar, não, meu irmão. Nem de teclado para tocar. Entendeu? E eu posso evangelizar, e você e eu podemos evangelizar, colhendo feijão, plantando bananeira, e seja lá o que for. Amém, igreja? Ou seja, eu me submeto como mais jovem, eu me submeti como mais jovem, eu me coloco como servo. Então, o que Pedro fala aqui é essa correlação aqui. Sabe por quê? Porque ele vai continuar dizendo assim, ó, no verso 5. Né? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, aos presbíteros, sejam todos humildes, ou vistam-se de uma capa de humildade, colocam-se em humildade para reconhecer, para dizer, olha, eu não sei mais do que o fulano, eu vou ficar perto dele para aprender. Isso é bom ou é ruim? Para mim é bom, porque eu aprendi muito com outros pastores, né? Desde menino, né? Eu ia para a reunião dos homens da igreja, eu tinha 7, 8, 10 anos de idade, eu ia para a reunião dos homens, certo que eu ia para o fim da reunião dos homens, que tinha bolo, tinha refrigerante, eu ia para comer, mas eu estava lá, no meio dos homens, e eu olhava meu avô, olhava meu pai, olhava lá outros irmãos, o meu pastor, outros pastores, eu conhecia de um por um, os pastores da Batista Regular, tudinho, aqui de Fortaleza, e do Maracanã também, conhecia de um por um, né? Fui abençoado, fui ensinado por esses irmãos, né? Porque eu sabia que lá eu podia ter bons conselhos, na multidão de conselhos há sabedoria, foi isso que eu fiz. Então fique perto, jovem, fique perto de quem vai agregar valores à sua vida, amém, jovens que estão aqui, né? Amém, crianças também que estão aqui? Fique perto de gente que vai agregar valores à sua vida, não denegrir a sua vida, vai agregar, vai somar valores à sua vida. E as pessoas de cabelo branco, tem muitas ainda, graças a Deus, que podem agregar valores no seu coração, à sua vida e na sua caminhada. E vai dizer assim, ó, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, ou seja, não preciso de vocês, a nossa turma aqui, o Roboão fez isso. Depois você vê lá no livro dos reis, né? O Roboão, não precisa de você, estão dispensados, agora são os meus amigos aqui, a nossa turma, é a New Age. Se deu mal, né? Se deu mal. Mas o que acontece aqui? Vai falar a palavra de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está lá em Provérbios 3,34. Pedro vai recitar essa passagem. Aí ele vai dizer assim, ó, verso 6. Olha aqui como é importante você ler toda a palavra de Deus, não somente um versículo, que eu poderia muito bem dizer assim, né? Vou lançar isso aqui para o jovem aqui, ó. Jovem aqui, atenção, viu? Me obedeça, né? Podia pegar um versículo da Bíblia e descascar em cima de vocês. Mas olha o que fala o verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Humilhem-se, é para todos. Lancem sobre Ele, para todos, eu e você, né? Estejam alertas e vigiem, verso 8, é para mim, para você, verso 9, resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, é para todos nós, é para o pastor, é para o presbítero, é para o diácono, né, que tem essa hierarquia, é para o bispo, é para o apóstolo, seja lá o título que você queira dar, mas a palavra aqui é para todos. Quando nós todos temos esse sentimento, há crescimento na igreja. Por que você acha que o diabo quer divisão na igreja? Por que você acha que o diabo está ao redor, à procura de quem tragar? A quem ele quer tragar? Por
quem ele está procurando? Por aquele coração que não se humilha, por aquele coração que não tem humildade, por aquele coração que está querendo aparecer mais do que o outro, aquele coração que está sendo o quê? Ganancioso, como fosse for o líder, aquele coração, aquela pessoa que está ali, é o jeito para o culto, quinta-feira, vou pregar lá, é o jeito, chegou quinta-feira, meu Deus do céu, já pensou? Não, tem que ir lá de novo e suportar aquele povo. Esse tipo de palavra quem dizia eram os profetas do Senhor, não os profetas, os sacerdotes, no tempo de Malaquias. Leia o livro de Malaquias, nós já aqui já estudamos esse livro e dizemos, oh, que canseira, que enfado. Todo dia a mesma coisa, mata bicho, esfola bicho, derrama sangue, queima. Não aguento mais isso. Aí Deus diz para ele lá, fala o seguinte, cara, faz um favor para mim, para nós. O último a sair, fecha as portas e vão-se embora, porque o culto de vocês, para mim, não vale nada. Né? Em outras palavras, Deus falou, o culto de vocês é um esterco. Imagine Deus falando isso para o povo dele. Imagine Deus falando para mim e para você essa realidade. Então a palavra vai nos mandar: resistam ao diabo, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, lancem sobre esse nosso Deus a sua ansiedade, né? Seja ela qual for, porque você está debaixo de uma liderança onde a igreja tem o seu pastor supremo, que é Jesus, amém? Nós, eu e você, cada um de nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Toda vez que a gente não lança, queridos, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente tem problema. Então, a palavra vai dizer no verso 9, resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. A igreja, como eu falei para você, ela passa por lutas e por sofrimentos. Não tem jeito. Mas no lugar que é a igreja, como é que nós podemos imaginar uma igreja que se reúne para brigar? Uma igreja que se reúne para discutir? Uma igreja que se reúne para disputar dentro dela quem é o melhor, quem faz melhor? Essa igreja é do diabo, não é de Deus não. Fecha as portas, não sai dela, porque só tem problema, só tem disputa. Mas pastor, o senhor disse uma vez que a igreja é feita por nós, um bocado de nós cego, eu e você. Mas quando nós dizemos assim, olha, eu não quero ser pedra de tropeço para os meus irmãos, aí eu estou dizendo, eu tenho um problema, mas eu estou me submetendo à autoridade do meu Deus, amém? Amém? Eu tenho um problema, eu sou problemático, eu sou perturbado, eu tenho que tomar meu Rivotril quase todo dia, mas eu estou aqui batalhando, dizendo, olha, eu não vou ser pedra de tropeço para o meu irmão, eu vou ser, em nome de Jesus, bênção para a minha família, amém? Para os meus irmãos em Cristo, para o meu ministério, amém? Para o meu chamado, amém, igreja? Eu vou resistir ao diabo com fé no meu Deus, eu vou resistir e vou permanecer firme na fé. Essa palavra permanecer faz parte da vida do crente. Permaneça firme no Senhor, ande com o Senhor, né? Porque aqui a palavra vai dizer, o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua gloriosa eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará. O Senhor tem um chamado para mim e para você, meu irmão. E o que Pedro fala aqui na sua palavra, aqui nessa carta, no verso 10, ele vai falar algo tão importante para mim e para você, que é o que nós queremos, mas isso só vai acontecer se eu for um servo, se eu for submisso, se eu tiver humildade na minha vida para reconhecer a autoridade que o Senhor deu, para os que estão cuidando da igreja, para os que estão abençoando a igreja, que não estão sendo gananciosos, nem ladrões, como o pastor é chamado de ladrão, mas pelo contrário, que foram abençoadores do ministério, que se levantaram para servir e abençoar muitas vidas. A palavra de Deus vai dizer assim, o verso 10, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Então vai ter sofrimento, não tem jeito. Os restaurará, amém? Amém? Os confirmará.
Que mais? Lhes dará forças, amém? E os porá sobre firmes alicerces. Aí ele vai dizer: a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém quer dizer o quê? Assim seja. Essa é a liderança que o Senhor quer para a sua igreja. Essa é a liderança que Deus quer ver na igreja hoje. Essa é a liderança ensinada, bíblica, onde eu não estou aqui para tirar proveito da minha situação, né? Muitas vezes a gente chega em alguns locais e os irmãos já reconhecem: não, pastor, senta aqui, pastor, não sei o quê, senta aqui, acolá. E eu faço questão de muitas vezes, meus irmãos, não é que a gente quer aparecer. Não, irmão, tá bom aqui, tá tranquilo, não tem problema, né? Eu estou aqui tranquilo. Não, você tem que sentar ali, porque ali... Aí muitas vezes a gente foi levado carinhosamente a ter sentar no local que os irmãos escolheram para abençoar, e a gente recebe, né? Fica tranquilo, abençoa os irmãos. Aquela é a maneira de servir daquele irmão, daquela igreja, amém, queridos? É aquela maneira que ele tem de dar honra aos irmãos, a um pregador da palavra. Não tem problema algum. Mas no meu coração eu não vou me encher daquilo. Olha, vocês viram? Viu como é que é o pastor? Ali é aquela igreja que trata bem o seu pastor, né? Que dá honra, né? Que merece honra. Então ele está dizendo: eu mereço honra, né? Não é o padrão da palavra de Deus. Pelo contrário, quando você chegar, senta lá na última cadeira. Se for para alguma festa, senta lá no final, para que o dono da festa chegue até você e diga: ei, vem cá. Não, aí no seu lugar. Levante daí, eu reservei um lugar especial para o senhor, para a senhora, né? Venha para cá, perto de mim, né? Aí eu digo assim, de preferência perto da mesa do lanche, né? É maravilhoso, né? A gente vai estar lá junto, louvando ao Senhor, né? E dando glória a Deus, depois comendo, porque crente gosta de comer, né, queridos? Entendeu? E essa é a realidade. Esse é o servo, porque Jesus fez isso, né? E eu louvo a Deus por essa visão que nós temos, né? Não temos a visão, irmãos, de querer que aqui você venha estar sendo um capacho, ou venha estar só obedecendo, e aquele almejo de um dia você conseguir chegar no nível daquele irmão, daquela irmã, porque ali é que é o nível. Não, o nível é isso aqui, ó. Amém, queridos? Esse é o nível do conhecimento da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Sacrifício. E este é o vosso culto racional. Entendeu? Esse é o padrão que eu e você temos que almejar. Esse é o padrão de servo sofredor, sim, que foi o Cristo, o Filho de Deus, que nos deu o exemplo para pastorear e não querer honras de homens, mas querer a glória de Deus. E eu queria deixar para você esse texto e mostrar para você o reverso, né? Onde a palavra de Deus nos mostra lá justamente o capítulo 23 de Mateus. Eu vou ler aqui rapidamente algumas passagens de Mateus 23. Aí você vai ver aqui, faz uma comparação de 1 Pedro, capítulo 5, essa passagem que nós temos lá, e lê agora Mateus capítulo 23 aqui, que Jesus vai descascar em cima dos fariseus, né? Eu vou ler aqui e vai dizer assim, a palavra do Senhor. Vou ler aqui bem rápido para você, mas eu quero que você dê atenção à leitura da palavra de Deus. Mateus 23 vai dizer assim, ó: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Começou o problema, começou aqui? Uma acusação, né? Verso 4, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos
homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, são doutores, são mestres, né? Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Aí começa aqui no verso 13, aqui começa aqui a saraivada, viu? Preste atenção. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. O que é hipócrita? Duas caras, né? Duas caras, né? Aqui a máscara está rindo, mas por trás está chorando, ou está com raiva, né? E quando está chorando, por trás está rindo. Então você nunca vai saber qual é o verdadeiro sentimento daquela pessoa hipócrita, né? Você vai sempre ver, será que ele está falando a verdade, né? Será que aquele cara que está chorando lá nas lives lá, né? Será que ele está realmente chorando, não é lágrima de crocodilo, né? Que está chorando esse cabra? Será que está sendo verdadeiro, entendeu? Essa é a realidade, né? O pobrezinho está lá chorando, eu tenho que cuidar dele. E não cai uma lágrima da cara da desgraça, né? O miserável, né? É um hipócrita que está lá aparecendo para mim e para você. É desse tipo de gente que Jesus está falando, que se coloca como líder. Eu salvo vocês, eu quero cuidar de vocês, eu estou preocupado com a tua vida. E a vida é uma porcaria, porque não tem Deus. Esses eram os fariseus. Aqui vai falar assim, ó, verso 13: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, segunda vez, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Já pensou? Que cabras safados, né? Continua: por isso serão castigados mais severamente, né? Vai ter peia para vocês, aguarde, né? Deixe estar, jacaré, a lagoa é de secar. Verso 15: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, terceira vez, porque percorrem terra e mar para fazerem um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Já pensou aqui? Que qualidade de discípulos estão fazendo, hein? Entendeu? Continua. Verso 16: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, esse está obrigado por seu juramento. Aí vai dizer, cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não significa nada, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E o que jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, de novo, né? Quarta vez, né? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Continua: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Tem que fazer tudo. Só faz o que tu quer para aparecer, né? Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Eita!
Continua, tem mais. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pela quinta vez. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Está falando de copo e prato? Está falando da vida. Tão sujo, imundo. Vai te limpar. Tu está sujo, imundo, prestando um culto a Deus? Tá não, tu está sujo, imundo. Tem que se limpar por dentro, né? Por fora tá bonitão lá, mas por dentro está uma porcaria. E continua. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, verso 27. Sexta vez, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, a sétima vez. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adoram os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Resumindo, Jesus olhou para ele e disse assim, só falta eu. Acaba comigo. Só falta eu, seu bando de fariseus. E eles fizeram isso. Eles confirmaram que os antepassados fizeram, mataram os profetas. Mas eles estavam diante de Jesus e disseram assim, não, nossos pais erraram, mas nós não. Nós não. Aí diz, pois só falta eu, porque a partir de agora, a partir daqui foi declarada a guerra contra Jesus. Daqui em diante, não teve mais nenhum sossego. Jesus já começou a falar do fim de tudo, do fim das coisas, e disse, eu vou morrer. Eu imagino os discípulos, Jesus, não fala isso não, vamos pegar a gente, hipócrita. Jesus, vamos conversar com eles, vamos fazer aqui uma aliança, eles são chapa, eu conheço alguns deles. Não, hipócrita. Deus não tem aliança com o que é errado, amém, igreja? Deus não tem aliança com o que não presta, amém, igreja? Porque Deus fez tudo direito. Então, meus irmãos, se estamos na liderança, vamos exercê-la como Cristo exerceu, o servo. João 17, depois vai lá para João 17, você vai ver isso. Lavar os pés dos santos, cuidar da igreja, cuidar dos necessitados. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Está lá em Tiago. E assim por diante. Vamos exercer a liderança servindo, amém, igreja? Eu não estou aqui para aparecer para você, nem dizer, eu sou o pastor, então, olha, então, cadê, honrem-me como pastor, né? Eu quero a minha porção, eu quero a minha parte, olha, se não me der a minha parte também, eu não pastoreio mais ninguém. Para começar pela lei do nosso país, né? Ministro de Confissão Religiosa, o CBO, viu? Cadastro Brasileiro de Ocupação, ministro de confissão religiosa, não tem salário, não tem 13º, não tem férias, não tem PIS, não tem FGTS, nem INSS. É um trabalho voluntário, não é para ter lucro, certo? Não é para ter não. Porque você faz voluntariamente, eu faço voluntariamente. Pastor, mas só tem salário. Às vezes. Pastor, mas você ganha dinheiro. A gente trabalha pra caramba também, né? Nós trabalhamos. E muito. Pastor, mas você esqueceu. Você sabe como é que é o nosso treinamento para discípulo aqui na nossa igreja? É pintar parede, é retelhar prédio, é limpar prédio, é cuidar de menino, é tirar piolho da cabeça do menino. Entendeu? É dar banho em menino, é cortar cabelo de menino. Algumas coisas eu não sei fazer, outras eu sei fazer. O que eu não sei fazer, eu chamo outro para fazer. É cuidar das pessoas. Isso é ser
igreja, isso é estar na liderança. É olharem para você e dizer: eu quero fazer parte desse trabalho com esse irmão, com essa irmã. Eu quero ajudar. E nós estamos voltando agora, no final desse mês, com o trabalho com as crianças aqui na igreja. O Geração Futuro está voltando amanhã para trabalhar. Mas pastor, amanhã é dia de semana. Deus vai nos abençoar e vai nos dar condição de fazer o trabalho. Ah, pastor, mas é final de mês, você tem que fechar a folha de pagamento. É verdade, já comecei a ficar. Mas a gente para aqui 9 horas, eu vou para casa, acesso o servidor e vou lá fazer folha 9, 10, 11, 1 hora da manhã. No outro dia, vamos de novo. Então não tem moleza não, querido. Certo? Não tem moleza para nós não. Tem trabalho. Agora, quem olhou para trás, como a mulher de Ló olhou para trás, tchau. Está vivendo na amargura porque vai virar uma estátua de sal. Quem pegou no arado e olhou para trás não está sendo digno do Senhor. Então você pode olhar para frente ainda. Não solta o arado. Olhou para trás, vacilou, entortou a curva lá da plantação. Mas dá para voltar e continua segurando no arado e volta para o propósito que Deus está te chamando. Deixa de ser relapso, relaxado. Em nome de Jesus. Onde eu vou abençoar vidas como líder? Ah, mas eu quero ser liderado. Amém, eu estou aqui para te abençoar e para dizer, eu quero te ensinar. O que eu aprendi, eu quero te repassar. Está no Salmo, acho que é 71, lá 70 vai dizer: o que ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Amém? Contaremos às vindouras gerações. Tem até uma música que canta assim: os louvores do Senhor, o poder do nosso Deus e as maravilhas que Ele fez. O que eu ouvi e o que eu aprendi dos meus antepassados, eu estou transmitindo para outros. Eu estou querendo fazer discípulos de Jesus. Eu quero fazer líderes que vão estar levando o trabalho adiante. Se Jesus vai voltar amanhã, não sei, mas se Ele voltar daqui a 100 anos, eu não vou estar aqui me tremendo tocando esse teclado mais não. Vai ser outro teclado, vai ser outra coisa, vai ser outra pessoa. Mas eu vou estar aqui, ó. Se eu estiver vivo, em nome de Jesus. Vou estar aqui batendo pé, vou estar aqui batendo palma. Eu vou estar aqui servindo ao Senhor. Igual o irmão que tinha, lembra, né? Que é o Raimundo Lúcio. Lembra, né? Pois o próximo sou eu, em nome de Jesus. Bem velhinho aqui, me tremendo todinho, mas é para a honra e glória do Senhor. E dizer: Senhor, eu quero continuar. Eu quero fazer. Porque foi o Senhor quem me deu. Eu não pedi para ser pastor. Nunca pedi. Eu pedi para ser tocador de teclado na igreja. Nem música eu sou, não sou formado em faculdade de música. Aí eu disse: eu quero servir na tua obra, Senhor. Eu quero que você nessa noite, meu irmão, minha irmã, venha estar entendendo essa realidade de ser um servo do Senhor. Cada um na sua área, mas dizendo: eu não quero ser um opressor, eu quero ser um abençoador. Amém? Queria convidar você a ficar de pé nesse momento e vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção do nosso Deus nesse final de culto. Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, te agradecer nessa noite, porque o Senhor nos deu o privilégio mais uma vez de chegar nesse lugar e ensinar a tua palavra. Quero te pedir, ó Pai, que tu venha estar abençoando cada um dos teus servos nesse momento, ó Pai, está sendo, ó Pai, alcançado pela tua palavra, e que em nome de Jesus nós possamos ter, ó Pai, também o privilégio de sermos esse líder que vai servir, que vai dar exemplo, que vai cuidar e vai abençoar. Esse jovem que vai ouvir os conselhos e vai acatá-los com humildade no coração. E todos nós vamos estar nos humilhando diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é que vai nos exaltar. Não são palavras de homens. Não nos deixe sermos fariseus, Senhor, hipócritas, Senhor Deus, e nem sepulcro caiado, mas que possamos ser, em nome de Jesus, aqueles que querem ser servos, que querem abençoar, que querem cuidar da Tua igreja, e querem abençoar e fazer discípulos de ondas de todas as nações. Assim eu quero te agradecer, bendizer o teu nome, e eu rogo a tua bênção sobre a tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos. Fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos aqui com o trabalho do Geração Futuro. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia.
Amados, a gente vai ter que, depois de guardar as cadeiras,